Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje eu tenho um convidado especial, o Caio Fábio, lá da Samuca TV, meu colega de trabalho, para a gente falar de um tema que todo mundo quer saber: a janela de transferências, né? Afinal de contas, quais são as posições que o Cruzeiro precisa reforçar aí durante a temporada? Para a temporada, né, para a sequência da temporada, para a gente brigar aí por algum título, quem sabe, por que não? E para isso eu trouxe um especialista em mercado, em jogadores sul-americanos, em MLS também. Eu acho que o Pedro que gosta mais, né, da MLS. Mas enfim, seja bem-vindo ao canal aí, cara. Ô, Baú, muito obrigado. Fiquei muito honrado pelo convite, ainda mais em um conteúdo tão especial e interessante para a galera, né? Porque afinal de contas, a janela tá chegando e o Cruzeiro, por mais que esteja em um caminho legal, vai precisar de reforços para se sustentar firme nas duas competições que tem, né? É isso aí, Caio. E assim, hoje, né, a gente vai fazer aqui o papel do Mister e do Master. A gente sabe que eles estão aí, o Mister hoje comanda o departamento de futebol, mas quem vai lá sentar, negociar com os empresários é o Master, né? Então, a gente vai fazer as vezes aqui do Mister e do Master para a gente dar uma analisada aqui no elenco do Cruzeiro. Vamos imaginar que a gente é o front office aí do Cruzeiro e vamos analisar aqui o nosso elenco, né? E para começar, vamos começar pelo básico, né? A nossa espinha dorsal, né? Que são os jogadores que hoje a gente considera titulares absolutos, né? A gente debateu aqui um pouquinho, chegamos a como se diz, Um consenso. um consenso, né, sobre essas posições aqui, e são essas que estão na tela, né, os nossos titulares absolutos, que hoje são Cássio, Fabrício Bruno, Fagner e Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Caio Jorge. O que você acha dessa espinha dorsal aí, Caio? É uma espinha dorsal forte, né, Baú? E aí a gente tem que dar muito mérito ao Leonardo Jardim. Até depois do jogo contra o Palestino no Mineirão, ele disse que há meses o Cruzeiro talvez teria mais necessidades no mercado, né? Mas agora essas necessidades acabam sendo mais pontuais, justamente porque o Cruzeiro tem uma espinha dorsal. E aí tem muito mérito do treinador, né? Porque ele pegou uma terra arrasada com um grupo de jogadores que o Diniz tinha em mãos e conseguiu fazer daquilo uma base de time competitivo, né? Porque antes o Cruzeiro não tinha isso. E vale lembrar, o Jardim até então só recebeu um reforço, que foi o Wanderson. Então tem muito mérito do treinador de ter conseguido encaixar essas peças, de ter potencializado alguns jogadores, né? O Cássio, por exemplo, não vinha bem com o Diniz e hoje com o Leonardo Jardim vem bem. O Fagner, particularmente, é o jogador que tem queimado a minha língua, porque não imaginava ele, nessa altura da temporada, sendo titular. E tá sendo com justiça, rendendo mais, por exemplo, do que estava rendendo no Corinthians. Né? O Kaique tá muito bem, o Lucas Silva teve uma retomada muito legal, assim como o Lucas Romero. O Caio Jorge talvez vivendo a melhor fase da carreira. Claro que tem o mérito dos jogadores, mas se hoje a gente consegue olhar para o Cruzeiro, ver uma identidade e até citar alguns titulares absolutos, é muito por conta do trabalho do Leonardo Jardim. É isso aí, Caio. E lembrando que se tem algum jogador que você gosta e ele não está nessa lista, não significa de que ele não é importante para o elenco, tá? Aqui a gente está listando os jogadores que são, assim, insubstituíveis hoje no Cruzeiro, né? E é claro que a gente tem um elenco com opções que podem agregar, mas a gente está visando, a gente montou essa espinha dorsal visando uma melhoria para que o Cruzeiro se torne um time competitivo. Porque, um exemplo, né, o Christian, que é um jogador que você gosta, poderia estar nessa espinha dorsal e não está. Só que quando você traz um jogador melhor que o Christian e o Christian vai para o banco, isso significa que você está qualificando o seu elenco, né? E aí quem ganha é o Cruzeiro. Então a gente precisou fazer alguns cortes aqui, como o Vidalba. E aqui, galera, a gente tem que ter um bom senso. O Vidalba, que até 2 meses, não vou nem falar 2 meses, um mês atrás, não servia. Agora serve. Então não faz sentido ele entrar nessa espinha dorsal aqui que a gente está fazendo. Né? E outros jogadores que você falou que alguns jogadores se surpreendeu, eu também, se fosse perguntar no começo do ano, o Caio Jorge não seria o meu centroavante. Eu acharia que o Gabigol estaria bem melhor condicionado e titular.
O Lucas Silva também é um jogador que eu acho que todo mundo já tinha descartado. Em contrapartida, o Kaique é um cara que todo mundo pedia, né? Todo mundo queria oportunidade para ele. O Fagner também, com certeza, é um jogador que surpreendeu todo mundo aí. O Matheus Pereira é chover no molhado, né? O jogador mais talentoso do nosso time. Espera aí que o meu fone de ouvidos desligou. Fala alguma coisa. 1, 2, 3, testando. Na hora que você for falar, eu vou ter que mutar. Mas aí a gente continua aqui, beleza? Beleza, mano. Então, galera, é isso, né? Vamos para a próxima parte aqui do vídeo, que a gente vai falar quem tem reserva à altura, né, Caio? E aqui a gente citou, para contextualizar, os jogadores que estão circulados em verde são jogadores que possuem reservas à altura, né? No caso, o Fagner tem o William, o Lucas Silva tem o Matheus Henrique, o Caio Jorge tem o Gabigol. Em laranja, a gente colocou os jogadores que até tem um bom reserva, mas a gente ainda não pode cravar como um jogador à altura, né? No caso, por exemplo, o Fabrício Bruno teria o Jonathan Jesus, né? O Kaique teria o Cauã Prats, que é um jogador mais jovem, e o Matheus Pereira, a gente tem a possibilidade dele sair do time e jogar com 2 atacantes, e também a gente tem a possibilidade do Matheus Henrique jogar um pouco mais à frente, né? E na nossa avaliação, o Lucas Romero do time titular é o único que não tem reserva, né? E aí fica essas 3 posições em branco aqui, que são as posições que a gente buscaria no mercado, como a gente já falou. O que você tem para falar aí desse nosso elenco aí, as menções honrosas que você faria nesse time aí, Caio? Então, Baú, acho que tá tudo muito dentro da realidade, né? É até engraçado a gente perceber hoje que o Lucas Romero não tem um reserva à altura, porque se tudo andasse dentro do normal, era pro Lucas Romero ser um reserva e o Wallace ser o titular. Pelo menos foi isso que a gente imaginava quando o Wallace chegou, né? E, sinceramente, em maio de 2025, eu nunca imaginava que essa posição de primeiro volante teria uma lacuna importante, mas tem. O Romero hoje é um titular, tem conseguido jogar em alto nível, mas precisa aí de um jogador disputando posição com ele. Por mais que ele tenha uma capacidade física muito legal, conseguindo fazer uma boa sequência de jogos para a temporada, pensando em Brasileirão, em Copa do Brasil, não é saudável o Romero fazer tantos jogos em sequência, né? Mas enfim, olhando para o gol, o Cássio tem aí Léo Aragão e Otávio, goleiros jovens, mas que ainda não estão consolidados, né? O Léo Aragão, nas oportunidades que teve com o Jardim, principalmente contra o Democrata, acabou não me agradando tanto. Acho que tem margem para crescer, mas não dá para falar que é um reserva à altura do Cássio, né? O Otávio deveria ter alguma oportunidade, acho que tem até mais potencial do que o Aragão. O Fagner tem um reserva confiável, que é o William. O William pode jogar mais, mas eu acho que pensando em uma opção ao Fagner, ele tá rendendo em um nível ok. Fabrício Bruno tem aí o Jonathan Jesus, que pode substituí-lo pelo lado direito, mas é um jogador que ainda oscila, né? O Jonathan Jesus é bom jogador, é qualificado, mas ainda tem alguma oscilação. Do lado esquerdo, Cauã Prats, que começou a ter as suas oportunidades, tem um teto absurdo, mas vale lembrar que é um garoto de 16 anos, né? Então não dá para cravar que é um reserva à altura, mas tem qualidade para isso. O caso do Lucas Silva é interessante porque, para além do Matheus Henrique, que pode fazer essa função, o Jardim está começando a descobrir o Eduardo como segundo volante, né? E o Eduardo pode ser muito bem um cara confiável para fazer essa função, substituindo o Lucas Silva ao longo da temporada. Matheus Pereira, como você bem lembrou, pode ser substituído pelo Gabriel Barbosa, e aí seria uma dupla de ataque, ou até mesmo o Gabigol atuando centralizado. Tem a opção do Matheus Henrique, tem a opção do próprio Eduardo, que pode atuar mais avançado, o Rodriguinho é um cara que pode atuar centralizado, mas nenhum desses acaba tendo um perfil tão semelhante ao do Matheus, né? Então por isso que não dá para a gente colocar como um reserva à altura, mesmo com tantas opções. E aí o Caio tem o Gabigol, um reserva super confiável, uma disputa franca, e o próprio Juan de Neno também, né? Que ainda quer retomar o seu melhor ritmo de jogo, mas a gente sabe que ele tem qualidade, já mostrou isso com a camisa do próprio Cruzeiro. É isso aí, cara. Eu acho que a gente conseguiu falar bem aqui do nosso elenco como ele está hoje, mas vamos para a parte que mais importa, que são
as contratações, né? E claro, se você chegou até aqui, está curtindo o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nenhum conteúdo, né? Às vezes a gente vai fazer outro vídeo aí, né, Caio? E o cara não ativa o sininho, não vai receber, vai ficar sem o conteúdo premium, aí como é que faz, né? Aí claro, não dá, pô. Aí não dá. E claro, deixa o seu comentário aí se você discorda de alguma coisa que a gente falou aqui. Eu acho que algum fã do Romero vai te dar uma cornetada aí falando que quando você disse que o Wallace seria titular, porque eu já tomei essa cornetada várias vezes. Mas enfim, vamos para a próxima parte aqui, Caio, que é a última, né? Que são a nossa avaliação final do elenco. Né? Em verde, os jogadores que estão circulados em verde são jogadores que não precisam de reposição, que o elenco já comporta esses jogadores. Né? Em vermelho são as prioridades do Cruzeiro. Então hoje a gente está falando que no mercado o Cruzeiro pelo menos teria que fazer 3 contratações. Um primeiro volante e 2 alas, 2 pontas aqui, ou meias direitas e meias esquerdas. Né? E se der, né, por que não, um zagueiro para jogar aqui, um zagueiro canhoto, né, como você disse, de preferência zagueiro canhoto, e um meia, né? E aí vai depender muito das oportunidades que o mercado oferecer para a gente aqui, né? Porque alguns desses jogadores a gente poderia suprir. Hoje, para subir o nível, seriam essas posições aqui em vermelho, no mínimo, né? E aí, Caio, como você é um cara que conhece muito de mercado, eu queria que você indicasse aí alguns jogadores para o Cruzeiro contratar para suprir essas posições aí. Perfeito, Baú. Então, a gente realmente tem uma certa urgência para contratações, mas vale dizer, contratações pontuais. Janela de meio de ano é para se reforçar pontualmente, não é para reformular o elenco. E ainda mais no estágio que o Cruzeiro se encontra, não tem a menor necessidade de mudanças profundas, né? Agora, olhando aí, por exemplo, para um zagueiro canhoto, que para mim seria o ideal, considerando que o Fabrício Bruno é um titular absoluto dessa posição. O principal nome, claro, é o Valentim Gomes, né? Se o Cruzeiro tiver condições de trazer esse jogador, seria espetacular. Mas para além dele, eu tenho um outro argentino em mente, só que não seria uma negociação simples também. Mas é um cara que tem até um perfil parecido com o do Valentim Gomes, que é o Pellegrino. Ele tá até no futebol argentino, no Huracan, zagueiro jovem de 22 anos de idade, canhoto. Ele tá emprestado pelo Milan ao Huracan. Ele é titular absoluto por lá. Tem uma possibilidade do Huracan, sim, estender esse empréstimo, mas o contrato dele acaba em 30 de junho de 2025. O jogador já manifestou uma vontade de retornar ao Milan, mas é um pouco difícil no momento. Então é um cara que o Cruzeiro pode muito bem ficar atento. Ele não tem a mesma qualidade técnica do Valentim Gomes, não é um zagueiro que tem tanta desenvoltura para construir, não é tão rápido, mas é bom no jogo aéreo, tem muita imposição física, tem um posicionamento bem interessante e é jovem, né, Baú? Algo que a gente sabe que o Jardim tem olhado com muito carinho. Hoje é também um dos melhores zagueiros do futebol argentino. Então, caso fique muito difícil aí para o Cruzeiro contratar o Valentim, eu acho muito bem que o Pellegrino poderia caber muito bem nesse time. Falando, por exemplo, de lateral esquerda, né? Aí, como está até muito bem ilustrado na legenda, seria uma oportunidade que o Cruzeiro poderia ficar atento, mas eu acho que tem alguns bons jogadores, né? Um cara que eu já até falei por muitas vezes na Samuca TV e que para mim é inacreditável estar disputando a Série B é o Esquivel, né? Do Atlético Paranaense. É um cara que para mim deveria estar na Série A, muito difícil tirar ele do Atlético Paranaense, mas a gente sabe que é um cara que não está satisfeito por lá, até porque já deveria ter dado um salto considerável. Né? Esquivel tem só seus 23 anos de idade, tem tido uma sequência na Série B, mas gosto do jogador, acho que poderia disputar bem posição com o Kaique. E aí, olhando mais para frente, Baú, esse nome eu acho que talvez muita gente venha a torcer o nariz, mas tem um volante que eu gosto bastante que poderia muito bem disputar a posição com o Romero. E, de novo, naquele perfil de ser um cara jovem, de ser um cara que quer brilhar na carreira, de ter intensidade. É o Denilson do Cuiabá. O Denilson tem seus 24 anos de idade, já interessou aí diversos clubes brasileiros, como Corinthians, como Fluminense, e tá no Cuiabá até hoje.
tá bem por lá, mas é um cara que claramente tem condições de disputar a Série A. Acho que para compor elenco seria muito legal. Apesar de ter um contrato mais longo com o Cuiabá, a gente tem que ponderar que é um clube de Série B. O Cruzeiro talvez não necessitaria de fazer um grande investimento para trazer o Denilson, que eu gosto bastante, eu acho que se encaixa com o perfil do Leonardo Jardim. E aí os dois principais problemas, digamos assim, do Cruzeiro, né? Os dois lados do campo. A gente sabe que pelo menos assim, na minha concepção, né, o Cruzeiro vai ter que trazer um ponta de primeiro nível. Eu acho que um desses pontas tem que ser de elite, o outro dá para ser aí para disputar posição, digamos assim. Eu gostaria mais de um ponta de primeiro nível pela direita, confesso. Um nome que eu já até compartilhei com alguns amigos, e claro, acho que o Cruzeiro teria alguma dificuldade, até porque ele tem contrato, se eu não me engano, até o meio do ano que vem. Mas é um cara que já até trabalhou com o Jardim. Não é jovem, mas assim, tem a idade do Wanderson, por exemplo, que o Jardim aprovou, que é o Gelson Martins, que está lá no Olympiacos, português, ponta direita, está muito bem no Olympiacos, e aí até por isso tem uma dificuldade clara para se tirar esse jogador. Mas já trabalhou com o Jardim no Mônaco, vem bem, carreira europeia, talvez seja o momento aí de vir para o futebol brasileiro, né? Gostaria bastante desse jogador. Uma outra opção é o Elinho, que no Toluca perdeu um pouco de espaço, é um cara que pode jogar pela direita, pela esquerda, até mais jovem, conhece o futebol brasileiro, acho que é um ponto interessante. E aí, falando especificamente sobre o lado esquerdo, Baú, para fechar, eu gosto muito do nome do Ramon Sosa, do Nottingham Forest, paraguaio de 25 anos, tá lá no Nottingham, contrato longo, um investimento forte feito pelo clube, mas que até então não deu retorno. Pode ser que venha a ser emprestado para algum clube na próxima janela de transferências. E aí, para mim, é uma grande oportunidade para o Cruzeiro. É um cara que já brilhou pelo Tadieres, e lá no Nottingham, é bem verdade, não vingou, mas o nível do futebol brasileiro eu acho que é bem mais adequado para ele ir bem do que propriamente o inglês, né? É um ponto esquerdo que me agrada, um cara de seleção paraguaia que ainda tem muita margem para crescimento. Então, assim, são alguns nomes que me vêm à mente e que eu acho que podem agradar e muito o Leonardo Jardim. Cara, eu acho que você fez ótimas indicações, fugiu do óbvio, né? A gente tem alguns nomes que já estão na pauta, eu acho que esses nomes já é de conhecimento do torcedor, e eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os highlights, né, dos jogadores que você citou, para a galera conhecer um pouco mais aí desses atletas, tá? E galera, eu acho que pelo vídeo de hoje é só, a gente conseguiu fazer uma leitura aqui do nosso elenco, falar de possíveis contratações, o Caio aí dividiu um pouco do conhecimento dele com a gente, e é isso aí. Galera, o primeiro link da descrição é se você quiser virar membro do nosso canal, então clica lá, apenas R$ 7,99 por mês, para apoiar o meu trabalho aqui. O segundo link da descrição é o nosso grupo do WhatsApp para inscritos. Você entra lá, solicita participação, que eu vou aceitar, beleza? Valeu, Caio, muito obrigado pela sua participação aí. Suas considerações finais. Ô, meu amigo, eu que agradeço e eu endosso aí o seu pedido. Se inscreva aí no canal do Baú, que é muito legal. Tem muita gente produzindo conteúdo sobre Cruzeiro, mas nem todo mundo tem a qualidade do Baú, viu, gente? Então, deem essa moral para ele e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora é aguardar a forma como o Cruzeiro vai agir na janela de transferências, mas eu acho que com a mentalidade do Leonardo Jardim, com ele à frente do departamento de futebol, dá para se esperar talvez um mercado não tão movimentado, mas muito assertivo por parte do Cruzeiro. É isso aí, Caio. Galera, pelo vídeo de hoje é só. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário. Um abraço e até a próxima.